Bom, agora aqui nos estúdios da Rede TV Espírito Santo a gente para um pouco com as reportagens para conversar com um vereador que tem se destacado no meio político aqui do Espírito Santo, inclusive no município de Vila Velha, onde ele atua, o vereador Ricardo Chiabai. Tudo bom, vereador? Tudo bem, Fabiano, tudo bem. Prazer recebê-lo aqui na Rede TV. Forma. Conversar um pouquinho sobre o seu mandato, sobre a sua atuação. A gente sabe que o senhor tem tido um mandato diferenciado aqui no município, né? São mais de 50 projetos, entre projetos e leis já sancionados aqui na cidade, uma atuação diferente do que o município tem acostumado a ver, não é? Na verdade, eu estou no meu segundo mandato, né? O nosso primeiro mandato, ele foi marcado por uma produção assim legislativa, como você mesmo colocou, diferenciada, né? Nós fomos campeões de leis, né, na cidade. Nós temos hoje 36 leis, mais 2 resoluções, a gente poderia dizer 38 leis aprovadas na cidade de Vila Velha. Temos mais 6 leis aprovadas pela Câmara, né, e agora está para o prefeito, né, sancionar ou vetar. E tem mais 10 projetos de leis tramitando na Câmara. Isso dá um total aí de umas 54, entre leis e projetos de leis, uns 54, né, como é que eu poderia... De projetos, isso, né, e de leis sancionadas aí. Ou seja, uma produção bem interessante para o senhor que está no seu segundo mandato, como o senhor falou, né? Sim, ou seja, é um político relativamente novo, está no seu segundo mandato, né? Sim. E tem já uma atuação que tem mostrado diferença, né, na cidade, né, vereador? A ideia é essa, né? É buscar esse que você falou, esse diferencial. Né? A gente vê uma sociedade que questiona muito, né, vamos dizer, o trabalho do vereador, o que ele faz, né, a produção dele. A gente quer mostrar que a gente tem trabalho realizado na cidade de Vila Velha. E na linguagem popular, ou na linguagem mais política, né, não são leis cobra d'águas, que não servem para nada. São leis de extremo interesse público. Agora, vereador, uma das leis do senhor que mais me chama a atenção, inclusive, é a lei do calçada legal, que é uma lei que torna as calçadas, né, mais acessíveis para todas as pessoas. Sim. Inclusive para quem depende de tem uma mobilidade um pouco mais reduzida, depende de uma cadeira de roda, não é? Uma lei muito legal. Exatamente. Literalmente. Essa lei ela tem uma situação interessante. Ela foi aprovada em 2013, inicialmente, apresentada por nós, um projeto de lei de nossa autoria, né? Depois de 3 anos de aplicada na cidade, o prefeito anterior entrou com uma ação de inconstitucionalidade, a justiça julgou procedente, ela foi revogada e agora, nesse segundo mandato, eu reapresentei essa lei, né? Ela foi aprovada por unanimidade e agora também está aí à disposição do prefeito para ele sancionar ou vetar. Quer dizer, nós tivemos um avanço lá atrás, houve um retrocesso, né, na legislação, desculpa, no mandato anterior do prefeito anterior, e agora a gente espera que o prefeito Max Filhos possa retomar, né, esse avanço, né, em termos de acessibilidade nas calçadas de Vila Velha. É uma lei extremamente importante e com certeza o prefeito vai ter essa acessibilidade, né, de realmente sancionar essa lei, porque é de extrema importância. Uma lei que torna acessível, né, todas as calçadas da cidade. A gente sabe que a obrigação é do morador adequar a sua calçada, mas a prefeitura tem um papel fundamental de fiscalizar e cobrar, né, do morador. De garantir, né? Essa acessibilidade. Acessibilidade. Tá certo, vereador. Olha, a gente vai por um rápido intervalo. Vamos continuar conversando no programa de hoje sobre o seu mandato, sobre a sua atuação, né, aqui em Vila Velha, em especial nessa causa das pessoas com deficiência, né? A acessibilidade plena para todas as pessoas. Para todas as pessoas. É bem rapidinho, a gente volta já com o ES News Especial. A seguir, no ES News Especial, você confere uma reportagem sobre o município de Aracruz. O ES News Especial volta já. E nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua conversando com o vereador de Vila Velha, vereador Ricardo Chiabai, do PPS, que tem conversado com a gente um pouco sobre a sua atuação, né? Uma atuação diferenciada, uma produção legislativa bem diferenciada aqui no município de Vila Velha. E no bloco anterior, vereador, nós falamos um pouco sobre uma lei de sua autoria, que é a lei do calçada legal, que é essa lei que proporciona acessibilidade para as pessoas nas ruas, né? Agora, tem uma outra lei do senhor que foi também aprovada recentemente, que proporciona acessibilidade dentro das casas. Dentro das casas. Porque é a lei das portas, a largura das portas. Isso, não é isso? A largura mínima das portas, isso. Mas como que é essa lei, hein? Como é esse Veja bem, o nosso atual Código de Edificações,
na verdade, ele foi aprovado o ano passado, né? E o último código, o anterior a esse, ele data de 1977, quer dizer, foi há 40 anos atrás. E nele, no que diz respeito às edificações, por exemplo, os apartamentos, né? Um conjunto, num condomínio, né? Residencial, ele tinha previsão de uma largura mínima de 80 centímetros somente para cozinha e sala, né? E as portas internas, as demais portas, banheiro 60 e quarto 70 centímetros de largura. Quer dizer, um cadeirante, né, ele conseguia, ou ele consegue, né, entrar hoje na sala e na cozinha, mas ele não consegue circular dentro da sua própria casa. E ir ao banheiro, por exemplo, não conseguia? Sim, ao banheiro não conseguia. Eu tenho, inclusive, um fato interessante, vou contar para você rapidamente, de um cadeirante que eu recebi na minha casa, um amigo, né? Eu gosto de tomar uma cervejinha, nós fomos tomar uma cervejinha na varanda, né? Em determinado momento deu vontade dele ir ao banheiro, né? O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar ele no colo, levar ele até o vaso, tirar ele do vaso e depois trazer ele de volta para a varanda. Olha o constrangimento Fabiano, total, né? Total. Então, assim, isso já tem, na verdade, previsão em lei federal. A lei federal de 2004, ela já prevê que todas as portas internas, elas têm tem que ter no mínimo um vão de 80 centímetros. O nome disso é acessibilidade plena. Claro, permite a todas as pessoas passarem, inclusive que depende de uma cadeira de rodas. Exatamente. Né? Então a gente tem que permitir a acessibilidade para todos, inclusive os cadeirantes. E não se restringe só aos cadeirantes. Os obesos, né, têm dificuldade em entrar em portas muito apertadas, né? E outra coisa, você tem aquela deficiência que vamos dizer em termos assim, reduzida, a mobilidade reduzida, vamos assim dizer, que ela é permanente, que é o caso do meu filho, o Pedrinho, né? Mas você tem aquela que ela é temporária. Você imagina se você, Deus me livre e guarde, você sofre um acidente e quebra as duas pernas. Você tem que ficar um período de 6 meses, né, andando numa cadeira de roda. Como é que a sua família, como é que ela vai levar você, né, para lá e para cá, dentro da sua casa? Né, porque não se consegue hoje circular. Realmente. Então a proposta dessa lei, essa lei foi aprovada agora por unanimidade pelos vereadores, também está agora para à disposição lá do prefeito para ele sancionar ou vetar, né? Essa lei, ela vai proporcionar que as pessoas possam circular dentro das suas casas, livremente. É uma lei de inclusão social, né? Pura inclusão social. E algo tão simples, né, vereador? É questão de uma adequação aí do tamanho das portas. Algo fácil para as construtoras e quem mais necessitar, adequar. Sim, né? sim, algo exatamente. Simples que gera um efeito muito maior, né? Garante acessibilidade para todos, né? A acessibilidade tem que ser para todo mundo. E uma coisa, Fabiano, importante dizer, e eu falo isso sem nenhum problema, que também eu não estou inventando a roda, né? Isso, na verdade, já é lei em algumas cidades do Brasil, inclusive é lei em Vitória. E um fato interessante, aqui no estado do Espírito Santo, Vila Velha poderia ter sido assim protagonista nisso. Eu apresentei essa lei na legislatura passada, infelizmente perdemos por um voto, né? Vitória entrou logo em seguida, aprovou e hoje já está aplicando essa lei na cidade de Vitória, né? A Câmara de Vitória, né? E a gente, quer dizer, agora nós estamos com a possibilidade, não seremos mais o protagonista, mas vamos seguir o exemplo de Vitória. Se depender de mim, nós vamos seguir o exemplo de Vitória. Espero que o prefeito tenha sensibilidade e entenda também a importância dessa lei para Vila Velha. Sem dúvida alguma, né? A acessibilidade, ela precisa ser plena, ela precisa ser para todo mundo. Sim. Vereador, agora, nessa linha de acessibilidade, o senhor tem vários outros projetos também voltados para isso, né? O senhor comentou, o senhor tem um filho que tem, né? Tem paralisia cerebral, que depende de uma cadeira de rodas também. Ou seja, o senhor acaba tendo essa sensibilidade até um pouco mais à flor da pele, sim, porque claro, vivencia isso no dia a dia, não é? Claro. E assim, lembrando, como quando eu dei o exemplo de um acidente, qualquer um pode estar sujeito
sujeito a Com isso. certeza. Né? Você não precisa ter alguém na família, você não precisa ter um parente, um amigo para desenvolver, vamos dizer assim, essa sensibilidade. Porque você mesmo pode, em qualquer momento da sua vida, estar sujeito a ter que fazer uso de uma cadeira de roda. Com certeza. Agora, vereador, saindo um pouquinho do mandato, falando um pouco sobre a realidade que a gente está vivenciando no nosso país, o Brasil passa por uma crise política, eu acho que talvez longe de já ter acontecido algum momento antes, né? Sim. De tanta corrupção, talvez de ser tão descaradamente mostrada a corrupção acontecendo. Como você avalia esse momento do país? Hein? Olha, Fabiano, eu acredito que só vai haver mudança de fato se houver mudança de comportamento. Mudança de comportamento do homem público, que precisa resgatar o espírito público. O que eu chamo de espírito público? A consciência de que ele é homem público para servir ao interesse público, não a si mesmo. A mudança do comportamento da sociedade, ela tem que resgatar o espírito coletivo. Ela não pode mais pensar só da sua porta de casa para dentro. Ela tem que pensar naquilo que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, né? Então ela tem que, sabe, nós vivemos um momento das pessoas que estão muito individualistas, muito egoístas, né? Se não houver essa mudança de comportamento na sociedade associada à mudança de comportamento do homem público, dificilmente nós teremos realmente mudanças efetivas, né, eu acho, na sociedade brasileira, a meu ver. Tá? Agora, eu só acho, por exemplo, que essa Operação Lava Jato, que tem levantado, né, e apurado tantos crimes, ela vem então para poder trazer talvez um novo momento para o país? Com certeza. Eu acho que ela está sendo importante para fazer uma faxina naquilo que eu chamo de politicagem. Porque a gente precisa fazer a diferença o que é política e o que é politicagem. Politicagem é isso que a gente está vendo acontecer em Brasília. Política é uma coisa muito bonita, muito nobre. Nenhuma sociedade no mundo vive, né, tem assim, organizada, ela não pode existir se não for através da política. A política, tudo que se toma de decisões, né, que são tomadas na política, tem reflexos diretamente na vida da gente. Então é importante que a sociedade entenda que ela não deve se afastar da política, ela deve se afastar da politicagem, ela deve sim se aproximar, porque volto a dizer, o que se decide lá, né, tem reflexo direto. Então nós temos que ter muita responsabilidade, muito critério para escolher os nossos representantes. É verdade. Né? É verdade. Olha, eu quero agradecer muito ao vereador Ricardo Quiabai, né, tirou um pouquinho do tempo, veio conversar com a gente aqui nos estúdios da Rede TV sobre o seu mandato, também sobre esse momento político que a gente passa no nosso país. Vereador, parabéns pela atuação. Obrigado. Tem aqui, gente, uma lista gigante de leis, porque são muitas leis do vereador. Realmente o tempo, infelizmente, não dá pra gente falar de todos, mas são muitos. Tem um site, né? Quem quiser assistir Sim, em casa, o nosso site www.ricardochiabai.com. Esse site eu tenho ele há quase 10 anos. Eu atualizo ele diariamente. Tem tudo sobre o trabalho da gente. Isso é muito importante. Né? E um vereador de Vila Velha que quiser ficar um pouco mais informado sobre a atuação do vereador, pode entrar aí no site. Vereador, obrigado, parabéns pela atuação. Eu que agradeço as portas estão abertas, volte mais vezes. Tá? Muito obrigado. A gente continua com o S News Especial.